Temos só 2 episódios e já está difícil não se apaixonar pelo Kenan. Mas claro, tudo isso antes do Doan estraga tudo. Sejam todas bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o segundo episódio de Bambashkabiri. Lembrando a vocês, caso ainda não tenham assistido ao vídeo sobre o primeiro episódio, vou deixar aqui nos cards. Então já aperta o botão do like e se inscreva para receber mais vídeos e bora lá falar deste segundo episódio. A Layla e o Kenan já começaram a trocar alguns flertes, já vimos alguns olhares, algumas brincadeiras. Eu particularmente estou achando o Kenan muito charmoso, principalmente pela forma que ele está tentando conduzir e conquistar a Layla. Agora prestes a se tornarem vizinhos, já houve uma aproximação emocional entre os dois. O Kenan se abriu sobre, às vezes, ele se sentir que por ser famoso, as pessoas esquecem que ele também é um ser humano e que possui sentimentos reais, e já Layla se abriu e esclareceu para ele que, por já ter presenciado tanta maldade vindo de pessoas comuns através do seu trabalho, hoje ela é uma pessoa um pouco cética. Não quero ouvir, quero sentir. O Kenan já até presenciou uma briga familiar entre a Layla e o irmão dela, discutindo sobre aquele impasse que fez com que ele fosse para a cadeia. Já sabemos qual foi o crime que ele cometeu, ele agrediu uma mulher, e a Layla precisou se posicionar em relação a isso e por isso que ele estava na cadeia. Naquele momento, pelas expressões do Kenan, eu tive a impressão que ele estava se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha a família que eu vou me envolver. A aproximação deles, aquele clima de romancezinho de conquista durou pouco, até que o Doan começou a colocar o plano de vingança dele em ação mais uma vez. Ele assassinou mais uma pessoa e ele teve o seu trauma esclarecido. Quando ele morava no orfanato, teve um incêndio intencional que matou muitas pessoas e crianças, e dentre umas dessas pessoas foi a melhor amiga dele, a Zeynep. Ele viu a sua amiga, ou pode ser até que seja irmã biológica dele, ser carbonizada. Foi este trauma que o levou a desenvolver o transtorno de personalidade múltipla. Nesse incêndio, ele foi salvo pelo homem misterioso, o Idris, que agora é também o cúmplice dele nesse plano de vingança. O Idris, no final do episódio, até solucionou todo o caso desses assassinatos para o pai do Kenan, que estava atrás e vigiando os dois, e que agora, se ele não se posicionar, e todo mundo sabe que ele não vai, ele também se torna o terceiro cúmplice desses assassinatos. O Idris confessou que foi o Doan quem assassinou aquele homem que causou o segundo assassinato. Já deixou claro que tanto o Kenan quanto o Doan habitam o mesmo corpo e no final mandou até um recado para ele. Se os dois são a mesma pessoa, será que vale a pena o Doan ser pego? As coisas estão começando a se complicar, a situação está ficando difícil para o Kenan. Ele até então não sabe da presença do Doan na vida dele, ele recebe um manifesto, ele se recusa a ler esse manifesto que foi enviado pelo assassino, porque se ele lesse, além de atrapalhar na investigação, ele estaria dando voz ao assassino. Até então tudo bem, até que o Doan assume o controle do corpo e lê aquele manifesto e lê o manifesto ao vivo. Isso, claro, que vai começar a causar problemas para o Kenan, porque ele vai começar a entender que tem alguma coisa de errado. Também causará problemas para Layla na investigação, além de atrapalhar o clima entre eles, porque em um certo momento o Kenan havia prometido para Layla que ele não iria ler o manifesto. Nós terminamos o episódio com o Doan dando um beijo na Layla, e eu acredito que durante o beijo ele irá sair de cena e deixará os créditos para o Kenan. Alguns detalhes que são alguns pontos soltos que indicam que a situação para o Kenan no futuro pode se complicar. A equipe de trabalho dele já começou a perceber alguns sinais. Tem um momento que o diretor de notícias pergunta para ele: você jantou com ele? Você jantou com o assassino? Depois de ler o manifesto que ele, Kenan, havia deletado lá do e-mail, tem um indício de que uma funcionária percebeu que ele não estava lendo, porque depois ela viu que o papel de suporte dele estava em branco, o script dele estava em branco.
A cena, mais uma vez, do Kenan tentando matar o homem que depois se revelou não estar morto, achei muito sinistra, achei um pouco engraçado, um pouco cômico, porque ele diz: você não vai ter que se preocupar em queimar no inferno, porque você já vai morrer queimando. Depois teve uma cena que achei também um pouco engraçado. O Idris questiona ele: e se ele não tiver morrido? Se ele não morreu, a gente queima ele de novo. O que ele é agora? É uma lanterna para você apagar e acender? Tem algumas coisas que eles estão conduzindo com um pouco de teor de... uma piada um pouco irônica, vamos assim se dizer. Mas tem uma coisa que não fez sentido pra mim. Mostrou claramente o Doan trocando de roupa para cometer o assassinato, para colocar fogo naquele homem. E depois que o Kenan acorda, depois de ter dormido pouco no sofá, ele olha assim a roupa, sente o cheiro e pensa: que cheiro de churrasco, quanto que eu bebi? Não fez muito sentido, porque o Doan trocou a roupa. Mas uma coisa que eu gostei é que eles não estão subestimando a nossa inteligência. A Leila não normalizou aquela brincadeira de mau gosto do Doan. Ela comentou mais uma vez com a amiga dela. Tudo bem que depois ela se vingou na mesma altura que ele. Confesso que eu também fiquei muito surpresa com aquela cena. Eu tava achando que o Kenan seria pego. E um outro ponto foi que quando o pai dele colocou a câmera em forma de caneta para vigiar o Kenan, no dia seguinte ele voltou lá, pegou a caneta, colocou outra caneta, conectou a caneta no computador e não colocou lá uma caneta de bateria de titânio lá do mundo metaverso, que faz backup na nuvem, que você consegue acessar de qualquer lugar. Não, isso não existe. E eu achei legal que eles se atentaram a este pequeno detalhe. Esse segundo episódio garantiu para eles a liderança na audiência. Eles conseguiram quase que 5 pontos em cada uma das 3 categorias. Eles retornaram muito bem, foi um avanço muito grande. Não que eles tivessem ido mal no primeiro episódio, mas eles já chegaram no segundo episódio entregando tudo e conquistando este feito. Parabéns para eles, adorei. Quero ver como que vai desenrolar esse terceiro episódio, quando o Kenan começar a perceber que tem alguma coisa errada, quando isso de fato começar a interferir na própria relação do Kenan com a Leila e com o trabalho. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Estão gostando até aí? Eu estou gostando. Coloquei uma enquete lá na comunidade. Convido vocês a dar uma olhadinha. Compartilhem aqui também a sua opinião e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!